Oi gente, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu vou ler um pouquinho da minha redação do ano de do Enem 2016, que foi 16 ou 17? 2017, que foi a redação que eu tirei 980, e eu vou dar algumas dicas para vocês. Eu pedi lá no vestibular que vocês mandassem algumas perguntas que tivessem relacionado a esse tema, e eu vou dar uma lida em algumas perguntas antes e a gente vai passar para a redação. Pode ser? Então vamos lá. Uma das perguntas que mais fizeram aqui é sobre como que eu tive repertório cultural para colocar na minha redação. Se eu li artigos ou se eu pesquisava, eu tinha algum modelo de redação pronto e algumas coisas desse tipo. A dica que eu dou em relação a repertório cultural, que é o que as pessoas dão mais ponto no Enem, que é muito cobrado, eu sempre lia redações nota 1000 de pessoas que o INEP disponibilizava. Lá no site do INEP, que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, tem muitas redações nota 1000 que eles pegam, selecionam e colocam lá pra gente ter uma ideia do que eles estão procurando. Eu vou deixar um cardzinho aqui do vídeo da Jordânia e da Úrsula. A Úrsula foi uma das pessoas que tirou nota 1000 no Enem no ano passado. Ela gravou um vídeo com a gente sobre isso. A minha tática pra ter um repertório cultural muito amplo nem era ler artigo, porque sem tempo, irmão. O que acontece? Eu não tinha tempo de ficar pegando artigo, lendo artigo, ou então pegar livros e ficar lendo livros. Então eu ia direto nesses textos nota 1000 que tinha no INEP, e eu via como a pessoa fazia uma abordagem mediante aquele tema. Outra coisa que me ajudou a ter um repertório cultural muito amplo foi fazer muitas redações. E que é a segunda pergunta que o pessoal me perguntou muito, quantas redações por semana eu fazia, se eu tinha uma prática de fazer redações várias vezes pelo mês. No meu ano que eu fui aprovado, eu fiz uma redação por semana apenas. Mas nos outros 2 anos, porque eu fiz 3 anos de cursinho, eu praticava muita redação, o que fez com que minha nota tivesse um aumento gradativo. O primeiro ano de Enem eu tirei 920, o segundo eu tirei 960 e o terceiro ano, que foi o ano que eu fui aprovado, eu tirei 980. Então a gente percebe que ter uma prática de redação muito frequente vai fazer com que sua nota dê uma melhorada. A outra pergunta muito frequente foi onde eu perdi os 20 pontos e organização das ideias. A organização das ideias, eu vou, na parte do texto, quando eu estiver lendo, eu vou abordar mais direitinho para vocês. Agora, onde eu perdi os meus pontos foi na competência número 1, eu perdi 20 pontos na competência 1, e era uma competência onde eu tinha em mente que eu sempre ia perder ponto, pela questão do nervosismo, que acabava que a gente errava alguma vírgula, alguma letra a mais, alguma letra a menos. Por isso que é muito importante a gente revisar o texto com calma, fazer o texto, deixar ele dar uma esfriada e revisar o texto. E a outra que eu coloquei aqui foi como que eu me preparei para ter essa nota. Eu já comentei que a preparação foi realmente fazer textos, muitos textos, o que me ajudou demais a ter um conhecimento para usar de mundo, para tentar diminuir os erros, apesar do nervosismo na hora, e também treinar a proposta de intervenção. Para mim, a proposta de intervenção era aquela competência que eu tinha certeza, entre aspas, que eu ia tirar total, por ter sempre aquele modelozinho de proposta de intervenção que eu vou mostrar aqui no texto para vocês. Então, vamos lá no texto. Não sei se o Beto vai disponibilizar aqui embaixo, aqui na tela para vocês, mas eu vou ler rapidinho a introdução, comentar e assim eu vou fazendo com o restante do texto, ok? Minha introdução foi assim. Segundo a filósofa brasileira Marilena Chauí, a democracia deve ser um sistema com direitos igualitários para todos, sem ações que prejudicam um grupo em prol do outro. No entanto, esse sistema é dificilmente efetivo no meio escolar, visto que a população surda possui desafios para a sua formação educacional em relação aos outros indivíduos. Tais déficits advêm da falta de infraestrutura escolar e da diminuição de verba governamental, sendo preciso analisar tal problemática. Eu já comecei aqui com o conhecimento de mundo, apesar de ser
de ser uma informação que todo mundo já tem conhecimento, que a democracia é um direito com direitos igualitários para todos. Colocar uma filósofa falando sobre isso, ou colocar um filósofo, um historiador, não sei, mesmo que é uma informação de conhecimento geral, já enriquece o seu texto e faz com que o corretor, quando estiver lendo o seu texto, veja que você tem um conhecimento de mundo. Da Mariana Chauí, eu peguei de um texto nota 1000, que eu já tinha lido no INEP, não eram com essas palavras, mas já mostrou, né, que eu tenho conhecimento de mundo e já conta. Logo em seguida, eu coloquei a problemática que o tema pedia, que era a educação da população surda no Brasil. Então eu já falei, olha, eu já entendi o tema, então eu coloquei lá que eu entendi, né? E logo, trazendo para a contemporaneidade, e logo em seguida eu falei dos déficits que eu ia abordar nos meus 2 parágrafos de argumentação. Um era a falta de infraestrutura escolar e a outra era a diminuição de verba governamental. Então eu fiz a minha alusão, ou muitas vezes eu fazia alusão histórica, mas é que eu coloquei um filósofo, trouxe para a contemporaneidade e falei, olha, eu vou falar isso e isso no meu texto. E aí a gente vai no texto para vocês terem ideia como que eu abordei essas 2 questões. Os meus 2 parágrafos de argumentação, eu usei no primeiro parágrafo eu coloquei um escritor, e 2 escritores na verdade, que também foram de textos nota 1000 que eu peguei. Um foi de texto nota 1000 que eu peguei no site do INEP, o outro foi uma monitora do meu cursinho que tinha me falado sobre ela, e a outra foi sobre a PEC, que foi um pouquinho problemático, deu uma arriscada, mas deu tudo certo. Vamos lá. O Instituto austríaco Stefan Zweig afirmou em sua obra literária do século XX que o Brasil era um país do futuro, ou seja, grandes inovações tecnológicas e sociais iriam ser efetivadas. Entretanto, o sistema educacional não é um modo satisfatório de confirmar esse ideal, pois a maioria das escolas não possui infraestrutura para receber a pessoa deficiente, além das instituições com esse objetivo serem poucos difundidas no Brasil. A escola inteligente, desenvolvida pelo escritor Augusto Cury, é um exemplo, visto que, apesar de ter uma visão de melhoria psicossocial dos indivíduos, é pouco disseminada. Percebe-se, portanto, que falta infraestrutura e difusão do ensino nas instituições. Eu peguei a minha primeira problemática lá da introdução, que foi falta de infraestrutura, e eu abordei ela nesse parágrafo. A minha abordagem foi através de um escritor, e eu não peguei essa frase do escritor e joguei, sem tentar argumentar ou problematizar. O que muitas pessoas fazem e perdem muito ponto é apenas jogar um filósofo, é apenas jogar uma informação e não desenvolver a sua ideia central em cima dessa informação. Eu falei aqui que o país, segundo o escritor, o Brasil seria um país do futuro, ele falou isso no século passado, e hoje isso não é efetivo por meio dos problemas, dos déficits que tem para pessoas deficientes. Esse déficit advém da onde? Esse déficit advém da falta de infraestrutura. E eu falei que, olha, não é tão difícil isso acontecer, mediante que o Augusto já fez uma escola com isso e não é difundida, que foi um dos meus outros argumentos da minha problematização. Ou seja, eu joguei uma informação de conhecimento de mundo, consegui problematizar em cima do tema, fechou, tá tudo ok. O meu outro parágrafo foi: acresce a isso a importância em retratar a falta de verba para instaurar melhorias na formação dos surdos no Brasil. A situação econômica é um fator que problematiza essa questão, visto que o Brasil está em uma crise política, social e econômica. Mediante a isso, o atual governo propôs uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que congela os gastos da saúde e da educação por 20 anos. Essa ação afeta diretamente a disponibilidade de renda para auxiliar os professores especializados e a obtenção de salas interativas, direito do cidadão surdo, efetivo de certa forma em concordância em democracia. Logo, é notório que a crise brasileira gera desafios aos cidadãos com deficiência. Meu outro argumento foi, lá da introdução, a minha segunda problemática foi a falta de dinheiro. Ou seja, nesse parágrafo eu falei, sim, o Brasil está com falta de dinheiro porque ele está em uma crise. E o governo, mediante a crise, ele tem que fazer alguns cortes. E em vez de fazer cortes que são cortes que gerariam menos problema, ele fez cortes na saúde e na educação, que foi aquela PEC no governo Temer. Ou seja, eu problematizei em cima da PEC e falei que isso ia refletir ainda mais na falta de infraestrutura e de renda para melhorar, né,
a qualidade de vida nas escolas para os deficientes, e no caso aqui dos surdos. É um pouquinho problemático por falar, entre aspas, mal do governo. Muitos corretores pedem para a gente não fazer isso. No entanto, era uma realidade, era um fato. A PEC ia gerar muitos problemas para os deficientes, e então foi mais tranquilo para fazer essa abordagem problematizando o governo. Eu retomei a Mariana Chauí lá no começo, apesar de ter sido um assunto difundido que todo mundo conhece. Aqui novamente eu falei que esses direitos eram direito do cidadão surdo mediante a Constituição, mediante a democracia. A proposta de intervenção, eu tenho que solucionar os problemas. Se vocês têm dúvidas sobre o que escrever na introdução, argumentação ou na proposta de intervenção, vou deixar no card aqui também um vídeo que a gente já fez falando sobre isso, e a gente também vai gravar uma série de vídeos sobre redação, eu e o Beto, que a gente vai fazer uma abordagem bem minuciosa sobre esses aspectos, sobre essas partezinhas do texto. Vamos lá então. Consoante ao mencionado, fica evidente que existem obstáculos para concretizar a formação educacional do surdo brasileiro, sendo preciso intervenção. O filósofo Aristóteles afirmava que a educação capacita o homem para a sociedade. Não, isso mesmo, para a sociedade. Assim, a escola deve efetivar melhorias na infraestrutura para melhor atender os deficientes auditivos, por intermédio de contratação de profissionais capacitados e obtenção de tecnologia aplicada, como já ocorre na escola inteligente. Para essa ação ser concretizada, o Poder Legislativo, com a função de organizador social, deve desenvolver PECs que auxiliam na questão educacional, com a liberação de verbas, que adveio dos impostos, por meio da reunião na Câmara dos Deputados. Dessa forma, os desafios para a formação da população surda no Brasil irão diminuir gradativamente. Eu peguei os meus dois problemas que eu coloquei no meu texto e eu tentei solucioná-los. A falta de infraestrutura, eu tentei solucionar com contratação de profissionais capacitados, e eu coloquei outro filósofo, Aristóteles, que ele fala que a educação capacita o homem para a sociedade, ou seja, a educação é um fator muito importante nos dias atuais, principalmente para um país onde está tendo uma crise social, econômica, que eu já abordei no meu texto. E minha outra proposta de intervenção foi relacionado à verba, ele liberar mais verba por meio dos impostos que nós estamos pagando para eles. Então, eu selecionei os dois, solucionei, né, de certa forma, os dois problemas que eu já tinha abordado no meu texto. No final, eu falei, por exemplo, do Poder Legislativo, ou seja, você dá deveres para cada órgão certo. Se eu falei que era, como é que era? Do Poder Legislativo com a função de organizador social, eu, por exemplo, não coloquei governo, não deixei amplo, eu tentei deixar mais específico. Isso conta muito na proposta de intervenção, você dá os deveres para que é bem específico para o pessoal certo. Outra coisa que eu não coloquei na minha proposta de intervenção que não pode é, por exemplo, conscientizar a sociedade. A sociedade deve se conscientizar. A sociedade não se conscientiza sozinho. Então a gente volta naquela parte de, olha, se é para deixar bem específico como que vai fazer, como que vai ser efetivo sua proposta de intervenção. No final eu coloquei que vai diminuir gradativamente, porque não é tão fácil assim ocorrer mudanças, principalmente no Brasil. Então eu deixei claro, olha, essas são minhas propostas de intervenção sobre os problemas que eu abordei, mas de forma gradativa, a gente sabe que não vai ser efetivo e vai mudar amanhã essa realidade, ok? Esse foi meu texto. Eu tentei mostrar para vocês aspectos bem principais assim dele. A gente vai fazer uma série de redações aqui, então a gente vai poder falar um pouco melhor da introdução, da argumentação. Por enquanto eu só quis dar essa visão geral e ajudar para vocês que vão começar a praticar mais agora no finalzinho do primeiro semestre e no segundo semestre. Então é isso, gente. Beijo. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, mostre para eles sobre que está com dúvidas de fazer redação. E é isso, até o próximo vídeo.